paz, igreja, amém? Eu quero deixar bem claro, né? O pastor falou que, Dani canta, Dani. Nós temos orado, né, irmãos, para que o Senhor levante trabalhadores, né? Amém? É verdade, vocês me vêem bastante aqui mesmo, né? Mas não, a intenção nunca é estar em evidência, né? A intenção, obrigado, meu amor. O homem mais lindo dessa igreja, aleluia. Não, Deus o livre. E é verdade, irmãos, nós temos orado ao Senhor para que o Senhor nos mande trabalhadores, amém? E eu creio, nós cremos, né, que cada um de nós tem algo de Deus guardado dentro de si, que o Senhor já depositou dentro de mim e de você, e que a igreja, o corpo precisa, amém? Então creia nisso, nessa noite, creia que o Senhor depositou algo poderoso dentro de você que eu preciso, que o pastor precisa, que os irmãos, que o irmão que está do teu lado precisa. Basta você se permitir se despertar pelo Senhor neste tempo, amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, estou muito feliz, mas estou bem nervosa. Não achei que eu ia ficar tanto, né, porque a gente está sempre aqui louvando, mas eu estou bem receosa. A gente fica numa expectativa, né, do que falar e também de falar aquilo que o Senhor quer, né? Então eu confesso para os irmãos que eu estou, sim, um pouco aflita, mas eu creio que o Senhor já ministrou no meu coração aquilo que Ele quer que seja falado nessa noite. Então, qualquer coisa vocês cobrem do Senhor, amém? E prometo que vão continuar amando a irmã Dani no final dessa mensagem, amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, como se tem falado sobre tempo nesse altar? Eu não sei se vocês têm observado, mas há pelo menos um mês atrás, ou 3 semanas, agora a data exata eu não me lembro, mas o pastor pregou aqui sobre o tempo ser curto, sobre nós. Eu lembro que o pastor usou uma frase muito forte, que ele disse assim: se tu tivesse só mais 6 meses de vida, o que tu faria? Então ali o Senhor já começou a falar sobre o tempo. Depois o pastor Vânios trouxe uma mensagem muito poderosa sobre remir o tempo, sobre remir o tempo foi o Felipe que pregou, né? Mas o pastor Vânios falou sobre a distração, sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, né? Sobre como nós estamos aproveitando e dedicando o nosso tempo para o Senhor. E depois, então, o Felipe veio semana passada e falou sobre remir o tempo e como Deus tem falado sobre o tempo nesse altar. E eu quero dizer algo muito pontual para vocês, irmãos. Nós vamos continuar falando sobre isso, porque eu creio no meu coração que se o Senhor ainda quer falar sobre isso, é porque tem alguém ou alguém que ainda não entenderam essa mensagem. E se nós precisamos hoje remir o tempo da nossa vida, aproveitar da maneira correta e fazer aquilo que o Senhor nos chamou, então que essa noite seja uma noite de despertamento para mim e para você, amém? E eu quero dizer para você que há um cronômetro no céu, porque a palavra de Deus diz: sobre aquele dia e hora ninguém sabe, senão o Senhor. Então há um cronômetro no céu. O Senhor tem um plano de salvação para a nossa vida. E há um cronômetro e a contagem é regressiva. Vai chegar um dia, vai chegar um momento que está no coração do Pai, que Ele vai enviar o seu Filho para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. E eu creio que a cada dia que está mais perto, nós vemos as evidências na TV, enfim, nas mídias, em tudo aquilo que tem acontecido. Tudo tem se comprovado de que a palavra do Senhor é viva, é real, é eficaz. E nós temos certeza de que esse tempo está cada vez mais curto, que é o tempo que o Senhor vai mandar o seu Filho para buscar a sua igreja. Então há uma urgência no coração de Deus. Eu quero que você entenda e se coloque nesse momento, nesse lugar. Imagine você que o Senhor, que é eterno, tem um cronômetro e tem urgência. E nós, que somos passageiros, que somos transitórios, muitas vezes esquecemos da urgência do céu. Nós que não sabemos se vamos acordar amanhã, não sabemos como vai ser a nossa próxima semana, não sabemos o que vamos poder produzir a partir do momento que saímos daqui. Nós muitas vezes não damos a real importância para a urgência do Senhor, que é em concluir a sua obra de salvação aqui na terra e vir buscar a sua igreja. Então, esse é o primeiro start que eu quero dar no teu coração nessa noite, que é isso, né? O Senhor que é eterno, que é
é um Deus soberano, poderoso, onisciente. Ele que sabe, Ele tem um cronômetro e tem uma urgência. Nós, por muitas vezes, não temos essa urgência. Por muitas vezes nós acreditamos que dá tempo, que é só que pode ser amanhã, pode ser depois. Deixa eu falar algo muito pontual para você, igreja. 3 anos de vida para Satanás já é velho. E 15 anos às vezes para nós é novo. Deixa eu explicar. Uma criança com 3 anos de vida, se houver uma oportunidade para o inimigo destruir aquela infância, destruir aquela vida, e quem sabe alcançar sobre aquela criança um trauma, algo que vai acompanhá-la por uma vida toda, ele não vai perder essa oportunidade. Agora nós às vezes olhamos para um jovem de 15 anos, um jovem de 16 anos, 12 que seja, e achamos que é cedo demais para ele ter responsabilidade, para ele ter compromisso, para ele ter, quem sabe, uma vida coerente com o Senhor. Não, depois vai dar, depois a gente ensina. Entenda isso. Assim como o céu tem urgência, o inimigo não perde as oportunidades. Ele recebe legalidade em lugares e ele age aonde ele recebe legalidade. E então que nós possamos entender que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, independente, todo dia é tempo. Todo dia é tempo de poder ministrar e alcançar Jesus para a vida daqueles que precisam. Nunca olhe para um jovem e pense que é cedo demais, porque não é. O inimigo não perde a oportunidade. Para nós 15 anos pode ser novo, para Satanás 3 anos já é velho. E se ele receber uma oportunidade, ele já destruiu a vida daquela criança. Então tenhamos cuidado com o tempo e com a urgência e com o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Amém? E o Senhor, Ele tem um plano. Ele tem um plano, Ele mandou o seu filho, entregou o seu filho naquela cruz. E a partir dali, ou bem antes, né? Mas ali nós tivemos a certeza de que Ele deixou escrito um plano de salvação para esse mundo. Não está perdido, né? Apesar do pecado, do primeiro homem, da primeira mulher, nada estava perdido, porque o Senhor, Ele não perde. O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele é vitorioso, amém? Então Ele já tinha um plano de salvação escrito para essa terra, para esse mundo tão perdido, e mandou o seu filho para nos salvar. E nesse plano de salvação Ele conta comigo e com você. E é aí que eu quero começar a ministrar essa noite para você sobre essa responsabilidade. Porque o plano de Deus, Ele não vai deixar de executar se eu ou você não quisermos participar dele. Essa escolha é nossa. Nós temos total liberdade de decidir por sim ou por não. Há um plano, eu acredito que o Senhor quer salvar essa terra, quer salvar os seus filhos. Ele é um pai que quer enviar o seu filho para buscar a sua igreja. Porém, cabe a mim e a você decidir se queremos ou não participar desse plano. Só que o Senhor, Ele conta com nós somos participantes. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Quando nós dizemos sim para Jesus, nós nos tornamos condutores da verdade de Cristo. E isso é muito importante, igreja, porque por muitas vezes nós vemos, quem sabe pessoas próximas de você, ou quem sabe até você já pode ter passado por situações assim, eu já passei, por nós oscilarmos na caminhada com Cristo, né? Nós viemos em um culto, o culto está uma bênção, às vezes o louvor está, né, tá aquele poder, aquela glória, o pastor traz aquela palavra poderosa, e quem quer aceitar Jesus, e aí a gente levanta a mão e vem correndo, porque a gente sente aquele primeiro toque do Espírito, aquela primeira mensagem, aquele primeiro convite. E naquele momento, por muitas vezes a gente esquece que nós não estamos dizendo sim para uma vida fácil. Nós estamos dizendo sim para um plano do Senhor. Eu estou dizendo sim, sim, Senhor. O Senhor tem um plano de salvação e o Senhor pode contar comigo para isso. E esse é o ponto que nós precisamos entender. Muitas vezes nós viemos aqui na frente, dizemos sim para Jesus. Senhor, eu quero te aceitar, eu não quero mais a vida que eu estou levando, eu quero mudar de vida. Porém, esquecemos que com isso vem uma responsabilidade. Não é preço, o preço já foi pago. Mas há uma responsabilidade. Eu estou dizendo sim, Senhor, aquela seara que a tua palavra diz que os ceifeiros são poucos, a partir de agora tem um a mais. A partir de agora o Senhor pode contar comigo, quando eu digo sim para Jesus. Então esse é o ponto cerne que eu quero ministrar essa noite para você, que quando nós dizemos sim para o Senhor, entenda, é muito lindo o primeiro momento, e é mesmo, é verdade. Não tem como eu acredito que ninguém iria dizer
que o sim, quando eu disse sim para Jesus, ai, fui triste para casa. Não, a gente vai saltando de alegria. Eu disse sim para esse Jesus e agora eu quero ver o que ele tem para mim. Porém, a gente esquece que é uma caminhada de responsabilidade. E eu quero ler um versículo com vocês, né? Para dizer que a gente é crente na igreja, aleluia. Que está em Eclesiastes, capítulo 10. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que o rei Salomão escreveu 3 livros, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E o livro de Eclesiastes conta a história. A história diz que Salomão já estava com a idade bem avançada. Então ele traz alguns conselhos, né, para a nossa vida, para aquele que lê, né, que nos traz a oportunidade de a gente viver uma vida melhor, uma vida mais produtiva. E eu me deti nesse versículo porque esses dias a gente pregou aqui no Café com Elas, e no final da mensagem eu falei sobre nós sermos instrumentos na mão de Deus. E foi a partir daquele momento ali que o Senhor deu esse start no meu coração para essa palavra de hoje à noite. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, que diz assim. Todos acharam? Tem aqui, né? Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Vou ler mais uma vez para vocês. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você. A palavra de Deus diz que a palavra é viva e eficaz e útil para o ensino e o conhecimento. Então, de verdade, igreja, eu quero acreditar que não foi especificamente para lenhadores que Salomão escreveu, né? Como se ele dissesse assim, ó, essa parte aqui é só para quem usa machado. Para quem não usa machado, não precisa nem ler. E não é. Hoje, nós vamos poder extrair do Senhor, extrair da palavra, extrair desse versículo, um conhecimento, uma mensagem de crescimento e de força para as nossas vidas. Porque não é só sobre lenha e sobre machado que ele está falando. Ele está falando sobre nós como instrumentos na mão do Senhor, amém? E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus, ele é o lenhador e nós somos esse machado. Amém, igreja? Vamos imaginar junto essa história para a gente poder entender. Deus, ele é o lenhador porque ele tem uma obra. Ele tem uma obra para fazer. E ele conta comigo e com você que somos o machado na mão dele. Ele tem planos. E quando alguém já comprou um machado aqui alguma vez? Ele vem com fio. O machado, quando ele é comprado, ou qualquer outra ferramenta que precise, né, de fio, quando ele vem a primeira vez, né, da loja, ele vem sem fio. E ele precisa ser afiado por uma primeira vez. E isso fala sobre os nossos primeiros passos com Jesus, né? É tudo muito lindo o começo, né? Eu vejo aqui que quando a gente tem o número aqui tem crescido de forma expressiva aqui na igreja. A gente fica muito feliz com isso. Então eu vejo assim que sempre que a gente faz a membresia, não tem nenhum irmão que coloca na ficha, ou pelo menos que eu não me lembro, né, para não mentir, Deus livre, né, que diz que não quer fazer alguma coisa, né? Quando a gente faz a membresia, que o irmão preenche a ficha e quer vir membrar com nós, ele sempre coloca, eu quero participar. Tem alguns que escrevem assim, eu faço o que tiver para fazer. Então tem uma sede assim de botar a mão no arado, né? A pessoa vem, conhece, participa de alguns cultos e vê, né, toda essa movimentação, todo esse cuidado, todo esse amor que a gente tem aqui. E quando vem para a membresia e preenche a ficha, já coloca, eu quero fazer alguma coisa. Nem que tem uns que dizem, nem que seja varrer a igreja, eu quero fazer alguma coisa. Então esse é o primeiro fio que o machado recebe, né? Ele está ali lindo, brilhoso, bonito, e ele foi comprado pelo sangue de Cristo, disse sim para Jesus e agora ele recebeu o primeiro fio. Então ele está feliz, ele quer começar a fazer o seu trabalho. E bem provável que assim como acontece na nossa vida, acontece com as ferramentas, a gente dá uma testada primeiro, né?
Porque tu não vai colocar um machado numa árvore de 100 anos, é ou não é? Tu precisa testar para ver se ele funciona, para ver se ele está bem firme, né? Então, da mesma forma acontece com nós. A gente começa aos poucos a fazer a obra do Senhor, a partir do momento que a gente diz assim: não, Senhor, pode pegar nesse machado aqui, pode fazer alguma coisa comigo, eu quero participar. Só que com o tempo vai passando e essa ferramenta, esse instrumento vai sendo usado pelo lenhador, que é o nosso Senhor, e o fio vai ficando fraco, não é? Vai perdendo o fio. E na medida que vai perdendo o fio, essa ferramenta, esse instrumento, ele precisa de manutenção, precisa ser afiado novamente. E a manutenção, o conserto, a melhoria é necessário. Eu vejo às vezes o Augusto às vezes ele nos fala aqui, né? Tem que botar corda nova na guitarra. Por quê? Porque foi usada até estragar e precisa botar novo. O que acontece se nós não colocarmos corda nova? A guitarra vai ficar parada. Ela vai continuar sendo uma guitarra, porém uma guitarra inútil, sem serventia nenhuma. Então o que acontece com o machado é da mesma forma, né? Vamos continuar falando sobre o machado, usando essa ferramenta para nós trazer esse ensino. Então, quando o machado chega num ponto que ele começa a ser usado e ele precisa de manutenção, é necessário e é normal, assim como tudo na vida. Assim como um chão que precisa de uma limpeza, assim como uma pilha que precisa ser carregada, tudo precisa de manutenção. Porém, esse machado em si, que hoje é eu e você, nós precisamos decidir se nós queremos ou não essa manutenção. Porque daí o caminho começa a ficar um pouquinho mais dolorido. E é esse ponto que eu quero dizer para você nessa noite. Porque vai chegar um momento que você vai colocar ali na ficha, vai dizer assim, ó, nem que eu quero ficar na porta. E glória a Deus, é lindo todo o trabalho, todo o serviço do Senhor é lindo. Tudo. Desde aqueles que não são nem vistos às vezes, até aqueles que estão aqui em evidência independente. Tudo acontece no coletivo para que a obra do Senhor seja feita e para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora vai chegar um momento que você vai estar ali na porta e o pastor vai olhar para você e vai dizer assim: irmão, eu vejo que tu tem um talento. Eu vejo que eu tenho percebido que tu gosta de evangelizar, que tu gosta de conversar com as pessoas, né? E nós estamos aí com uma necessidade aqui na igreja. O que tu acha de vir participar do grupo de evangelismo? E daí o irmão que está ali na porta, ele vai ter que decidir, porque nós não somos forçados a nada. Nós somos seres humanos racionais, nós decidimos aquilo que nós queremos fazer. E daí ele vai dizer assim: pastor, me desculpa, mas isso aí não é para mim. Eu quero continuar aqui onde eu estou. Não quero. Irmão, mas vamos tentar mais um pouco, né? Eu vejo que tu tem esse dom, tu tem esse talento. É importante para o bom funcionamento. Eu sinto de Deus, né? O pastor às vezes pode dizer para nós, né, os nossos líderes, independente, né, de quem for. Eu sinto de Deus que há esse chamado na tua vida. O irmão dizer: não é para mim, eu não quero, eu não estou pronto para isso, não estou pronto para enfrentar os desafios que essa responsabilidade vai trazer, porque com isso daqui a pouco eu vou estar eu converso bem com quem eu quero, daqui a pouco eu vou ter que evangelizar pessoas que eu não gosto muito, ou que não vai gostar de ouvir a palavra, daí eu vou ter que passar por situações constrangedoras, e daí aquele irmão está dizendo assim: eu estou na hora de ser afiado, mas eu não quero, pode me deixar onde eu estou. E isso, igreja, eu não estou falando de pessoas desviadas, né? Nós temos várias classes na igreja, né, de pessoas que estão ativas no ministério, pessoas que não querem mais Jesus, né, é uma decisão, pessoas que são frequentadores de culto. Nós temos várias classes dentro da igreja, e amém, não tem problema quanto a isso, são decisões. Porém, essa mensagem específica são para crentes, pessoas que disseram sim para Jesus e que querem viver esse evangelho da cruz. Essa mensagem é para a pessoa que, quando o pastor fez o convite, disse sim, está trabalhando, está ativo no ministério, e o Senhor está dizendo: eu preciso mais de ti, porque eu depositei mais coisas dentro de ti. O que eu depositei dentro de ti não foi só isso, tu tem potencial para fazer muito mais. Então essa mensagem nessa noite são para essas pessoas. E quando nós estamos dentro da igreja, independente de ser igreja ou ser qualquer outro ambiente onde nos são confiadas responsabilidades, quando nós estamos dentro da igreja
e nós não aceitamos ser afiados pelo Senhor, no momento que nós vai gerar um crescimento para a nossa vida, nós continuamos trabalhando, porém sem direção do Senhor. E isso é muito sério, igreja. Imagine você ter sucesso em algo que o Senhor não escreveu para a tua vida. Imagine você dizer assim: não, mas eu estou feliz fazendo isso. E o Senhor dizendo: não, mas eu não quero isso para ti. Não, mas eu estou bem, está funcionando, mas não é isso que eu quero para ti. Não foi isso que eu escrevi para a tua vida. E você está dizendo: não, mas eu estou bem, eu estou satisfeita, eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou tomando a Santa Ceia, eu estou útil no ministério. Não, mas não é isso que eu quero para ti. Eu quero te afiar, porque enquanto eu não puder fazer o fio desse machado, ele não vai fazer exatamente aquilo que ele foi chamado para fazer. Amém, igreja? Amém. Vocês estão aí? Amém. Vocês não fiquem bravos comigo, hein? Vou lá com Jesus depois. Aleluia. E quando o machado está sem fio, olha o que o versículo diz. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais? Entenda. Quando nós não nos permitimos entrar nesse lugar de construção do Senhor, que nós vamos nos permitir evoluir, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou um machado nas tuas mãos, eu sou uma ferramenta, eu sou o teu instrumento, Pai, pode fazer comigo, pode alinhar o que for necessário. Se eu não faço isso, os meus líderes ficam cansados, e isso é sério demais, igreja. Porque eu estou dizendo para o meu líder assim, eu estou dizendo, independente de ser aqui ou de ser no teu trabalho, de ser na tua casa, ou quem sabe na empresa onde você trabalha, quem sabe no meio da tua família e também aqui na igreja. Quando você não se permite uma construção saudável daquilo que o Senhor quer fazer, você está dizendo para o teu líder assim, ó, que vai ter que trabalhar um pouco mais. E daí nós voltamos a falar sobre o tempo. Nós voltamos a falar sobre o tempo que nós temos que dedicar. Por que eu não permito, eu e você permitimos o Senhor acessar os lugares necessários para gerar crescimento em nós, para que os nossos líderes, aqueles que confiam o trabalho nas nossas mãos, olhem para nós e digam: isso aqui eu não preciso me preocupar, ele está crescendo, está evoluindo. Não, eu me preocupo muitas vezes de não evoluir, de não permitir o crescimento. E daí o que acontece? Nossos líderes estão cansados, precisam trabalhar com mais força, porque eles não vão desistir de mim e você. O teu patrão lá na tua empresa, independente de quanto você está rendendo, não vai te demitir se tu estiver fazendo um bom trabalho, porém poderia render muito mais. Por quê? Porque poderia se permitir viver esse lugar de alinhamento. Amém, igreja? Para que serve um objeto estragado? É ou não é? Quando você compra um objeto que seja um sapato, você quer que aquilo funcione exatamente para aquilo que você comprou, né? Comprei uma batedeira, quero fazer um bolo, né? E tem que dar certo o bolo, porque ela foi comprada para isso. E muitas vezes nós como ferramentas nas mãos do Senhor, há uma expectativa no coração de Deus para a nossa vida, e nós não damos aquela resposta que o Senhor está esperando. E como saber, ou melhor, quais são as características de um machado, de uma ferramenta, que indica que ela precisa de manutenção? E daí esse é o ponto que eu quero trazer para você, para que nós possamos nos analisar nessa noite. Quero deixar bem claro, igreja, que essa mensagem, ela falou primeiro comigo. Essa mensagem, ela primeiro ministrou o meu coração. Então, por isso que eu tenho certeza que é do Senhor, porque eu entendi aquilo que Ele precisa de mim. Amém? Então, como saber que uma ferramenta ela precisa de manutenção? Primeiro ponto que faz uma ferramenta precisar de manutenção: a falta de uso. Alguém aqui já colocou um sapato no pé e caminhão uns 10 metros e caiu a sola? Já aconteceu? Sabe por que isso acontece? Por falta de uso. O calçado, para ele ter utilidade e vida útil longa, ele precisa ser utilizado. Se você deixar ele guardado lá no armário só porque gosta, né? Eu não quero acreditar que não, mas quem sabe algumas mulheres, né, que gostam de comprar muito sapato, né? Se você deixar ele guardado lá só porque gosta dele e não usar, quando você usar, pegar ele para usar, ele não vai responder aquilo que você espera. Vai cair a sola. Por quê? Porque a cola do calçado ela é feita para isso, para ser usada para aquecer. Você vai usando, vai aquecendo e o calçado vai permanecendo útil. Então, no reino de Deus,
se conservar é trabalhar. Entenda isso. Nós não podemos hoje ser ferramentas que as pessoas, ou que o Senhor, que é o nosso lenhador, olha para nós e diz: não, está escorado, está parado, está na zona de conforto. Esse era o termo que eu queria usar. Por quê? Porque está sem uso. Quanto mais você trabalha para Deus, menos cego você é e mais afiado você se torna. Amém? Vou repetir, gostei que vocês reagiram. Quanto mais você trabalha para Deus, menos cego você é e mais afiado você se torna. As pessoas paradas, quem sabe, muitas vezes não é culpa delas. Às vezes as pessoas podem estar paradas, ter parado na caminhada, porque já fizeram algo e em algum momento foram frustradas, né? Que foi o que eu falei aqui no começo da mensagem. Às vezes a gente espera dizer sim para Jesus e espera que seja uma vida linda, uma vida perfeita, e não é. E muitas vezes algumas pessoas e lugares e líderes, quem sabe você já foi em outras igrejas e teve essas situações na tua vida, de pessoas e de lugares que podem ter te frustrado no momento que sabe que você já estava no auge, já estava num lugar alto no reino, né? No sentido de estar trabalhando, de estar ativo. E essas frustrações muitas vezes vêm e nós não temos estrutura para lidar com isso. Por quê? Porque não fomos ensinados. Porém, eu quero dizer para você algo que se você já passou por isso, eu tenho uma notícia para lhe dar. Corre um alto risco de você passar de novo. Nós só tem uma pessoa que não nos decepciona, que é o Senhor. Essa pessoa que está sentada do teu lado corre o risco de te decepcionar a qualquer momento. É um risco que nós corremos. E só que você precisa entender algo, que é uma frase que nós aprendemos e que nós usamos muito na nossa vida. Aquilo que te move é aquilo que te para. Se tu se mover pelas tuas frustrações, sempre que elas vierem, elas vão ter poder de te parar. Se tu se mover pelos teus filhos, eles vão ter poder de te parar. Você precisa se mover por aquilo que é eterno. Não se mova por aquilo que é transitório. As pessoas são transitórias, os lugares são transitórios, empregos são transitórios. E tudo isso tem poder para te parar se você todos os dias acordar e dizer: eu me movo por isso. Eu me movo pelo meu emprego, eu me movo pelo dinheiro que tem na minha conta. Ou quem sabe eu me movo pelos meus filhos, porque eles estão bem. Se eles estiverem mal, eu paro. E deixa eu dizer para você, tudo aquilo que te move tem poder de te parar. E você precisa decidir nessa noite se mover por aquilo que é eterno. Porque aquilo que é eterno não te para, pois não termina. É eterno e é perfeito. Amém? Então que nós entendemos que a falta de uso faz com que a ferramenta precise de manutenção. Em algum momento ela vai falhar, porque ela precisa estar constantemente em atividade. Então que nós sejamos canal de bênção e possamos servir bem e com integridade naquilo que nós fizermos. A segunda característica de uma ferramenta que ela precisa de manutenção é a ferrugem. E a ferrugem, nesse caso, fala do pecado, de pecados que nós carregamos, de marcas das nossas escolhas. Você consegue esconder a ferrugem? Diz para mim, você que conhece, é possível? Até o cheiro da ferrugem se vê de longe, se sente de longe. Não tem como esconder a ferrugem. A ferrugem faz barulho. A porta, até o meu esposo me deu um exemplo. O portão, ele disse, quando o portão está ringindo lá na frente, a gente vai lá e tem que lubrificar, porque até barulho a ferrugem faz. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Se desperte para entregar os teus pecados na mão do Senhor. Eu e você precisamos entender que o meu pecado e o teu pecado são marcas que nós escolhemos carregar e não tem como esconder. É uma ferramenta que precisa de manutenção. O pecado tem cheiro, o pecado é visível. Ou a ferrugem tem cheiro, a ferrugem é visível, ela faz com que aquela ferramenta tenha uma aparência diferente, uma aparência que não é natural, que não é de origem. Então, quando nós permitimos que o pecado entre na nossa vida, não tem como disfarçar, alguma coisa está diferente. E nós precisamos nessa noite de forma urgente, igreja. Se eu e você, se você tem vontade de dizer sim para o que o Senhor está escrevendo, está promovendo para essa cidade,
para o teu trabalho, para a sociedade, para esse mundo, você precisa hoje, de forma urgente e imediata, dizer não para todas as ferrugens da tua vida. E como que a gente limpa a ferrugem? Como que se limpa a ferrugem, igreja? Com óleo. Amém? Então que nós possamos nos permitir sermos ungidos pelo arrependimento nessa noite. O arrependimento, ele atrai a unção de Deus. Amém? Eu acredito que não tem algo que toque mais o coração do Senhor do que uma vida arrependida, verdadeiramente arrependida. Porque quem é bom de argumento, igreja, é ruim de arrependimento. Sejam confessos na presença do Senhor. Diga: Senhor, eu falhei mesmo, eu errei mesmo, eu preciso me desfazer daquilo que está me afastando de Ti, dessa ferrugem que está entranhada em mim. Que o óleo da Tua unção venha a ser derramado na minha vida nessa noite. Amém? A próxima característica, igreja, de uma ferramenta que precisa de manutenção, quando o cabo não está bem preso. Até a Bíblia conta, né, uma história de Eliseu, de um homem que estava usando um machado e caiu no rio. Você depois pode ler lá na Bíblia, mas não vamos focar nessa história porque não é sobre isso. Mas enfim, nos tempos bíblicos, o machado era uma ferramenta muito rara. Por isso aquela dificuldade, aquela dor daquele homem naquela hora, dizer assim: Senhor, foi emprestado e eu preciso devolver. Por quê? Porque muitas pessoas não tinham, era uma ferramenta difícil de encontrar, difícil de ter. Então, por que caiu a cabeça daquele machado? Porque o cabo estava solto. Então, como que a gente sabe que precisa apertar, que precisa, quem sabe, até trocar esse cabo, né? Quando o cabo está solto e o machado corre o risco de não... Porque um machado sem cabo, ele é inútil, é ou não é? Não serve para nada. O que nós vamos fazer? Nem o Edson disse para mim, é só para escorar, fazer peso da porta mesmo. Não tem função nenhuma. Então, o que o Senhor quer nos falar sobre isso? Quando a base não está ligada à cabeça. Nós precisamos entender, igreja, que trabalhar não é mais importante do que estar com o Senhor. Amém? Nós precisamos sim sermos ferramentas úteis para o reino de Deus. Porém, nós precisamos estar ligados à cabeça, que é o Pai. Se nós só trabalharmos e a cabeça não estar conectada ao corpo, que somos nós, que somos a igreja, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar sem direção. Vamos trabalhar e vamos nos cansar. E vamos principalmente estar fora da direção do Senhor. Então, trabalhar para Deus sem estar ligado no próprio Deus. Isso é quando o cabo do machado está solto. Nós trabalhamos para Deus, porém não estamos ligados no Senhor. E isso, igreja, é um caminho de decepção. Porque daí nós vamos gerar expectativas em algo que estamos fazendo. E não vamos alcançar essa resposta. Porque não estamos ligados ao cabeça, que é o Senhor. E Ele, quando estamos ligados nele, que nós temos certeza de que o Senhor é o governo sobre a nossa vida, que esse cabo está bem firme no machado, nós temos a certeza de que estamos fazendo aquilo que Ele realmente quer. Amém? E a última característica do machado, da ferramenta, quando ele precisa de manutenção, é a falta de fio. Eu já falei um pouco sobre isso no começo. Mas eu quero dizer para você que um machado sem fio, ele não é lançado fora. E isso é muito importante nós entendermos essa noite. Se nós dissermos para o Senhor hoje assim: Senhor, eu não estou pronto para esse processo de transformação e de evolução que o Senhor quer trazer sobre a minha vida, eu não quero. O Senhor não vai nos lançar fora. Porque nós vamos continuar aqui, bem firmes, fazendo aquilo que a gente quer. Porém, nós não vamos dar o rendimento que o Senhor espera de nós como um machado, como uma ferramenta, como um instrumento. Eu vi uma frase muito forte na minha pesquisa, no meu estudo, e eu quero compartilhar com você. Que se alguém tiver, um lenhador tiver 200 árvores para cortar e tiver 8 horas para fazer esse trabalho,
6 horas ele vai passar afiando o machado. Você consegue entender isso, igreja? O quanto é importante nós nos permitirmos viver os processos do Senhor na nossa vida. O quanto o Senhor se alegra. Porque o que eu quero dizer para você é o seguinte: a dor nós vamos sentir em qualquer momento. Eu posso falar com propriedade sobre isso. Eu decido todos os dias se eu prefiro a dor da reeducação alimentar ou se eu prefiro a dor de envelhecer pesado. Eu decido isso. Mas a dor é dor. Então eu quero dizer para você que a dor vai existir de qualquer maneira. Você vai passar por dor estando sendo afiado pelo Senhor e vai passar por dor se não quiser passar pelo processo. Porque você vai começar a ver muitos projetos sendo concluídos e você não vai ser participante. E isso dói. De verdade, igreja, isso dói. Seja participante daquilo que o Senhor está fazendo. Ele tem um plano, Ele tem um sonho para mim e para você. E Ele não abre mão dessa ferramenta, a não ser que você não queira. O Senhor, Ele quer nos trazer novas batalhas e novos desafios. E eu quero terminar minha mensagem falando sobre isso, que foi algo que o Senhor falou muito forte no meu coração essa semana. Podemos nos colocar de pé até. Amém? Eu quero falar algo para você muito pontual. O Senhor, Ele conta comigo e com você. E o Senhor, Ele quer nos trazer novas batalhas e novos desafios. Agora eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. E quero que você de verdade mesmo escute, analise e olhe para dentro de si. Nós podemos continuar usando como ambiente exemplo a igreja, né? Todos aqui são conhecedores, né? São convertidos, eu creio, né? Mas você pode usar, quem sabe, um exemplo do teu trabalho para responder essa pergunta. Você tem líderes. Eu tenho, os meus pastores são meus líderes. Quem sabe você tem os líderes no seu trabalho. Quantas vezes o seu líder senta com você, ou nesse ano pelo menos, se você assim se permite ser discipulado, né? Quantas vezes o seu líder sentou com você para falar do mesmo problema? De verdade, igreja. Olhe para dentro de si e responda essa pergunta. Quantas vezes, pelo menos esse ano, os teus líderes sentaram contigo para falar do mesmo problema? Isso é tão sério, igreja, é tão sério. Porque só tem um motivo para nós estarmos vivendo a mesma batalha e a mesma luta. E a gente não se permitir ser afiado para o Senhor. Achar que o problema não está em nós. Entenda, se você está vivendo um problema, boa parte da solução dele depende de você. E não depende do outro. Boa parte, ou quem sabe 100% da solução do teu problema depende de você. E de verdade, sonhe, almeje nessa noite. Almeje novos problemas, novos desafios e novas lutas. Olhar para trás e ver que aquele problema repetitivo na tua vida não existe mais. Dizer: Senhor, eu venci essa batalha. Esse pecado eu venci. Pode vir a próxima luta. Pode vir a próxima batalha. Pode vir o próximo desafio. Porque esse não me vence mais. Quanto tempo ainda o assunto dos teus problemas vai ser o mesmo? Quanto tempo ainda você vai dizer assim: Senhor, eu ainda estou passando pela mesma situação, não tenho forças, Pai. E o Senhor está te dizendo: eu quero te afiar nessa noite, eu quero colocar um fio nesse machado, quero colocar um fio nessa ferramenta. E você está dizendo para Deus: mas eu não aguento, Senhor, eu não aguento a dor da construção, eu não aguento a dor da cura, eu não aguento a dor do constrangimento. Entenda, igreja, se é para doer, que seja com Ele. Se é para doer, que seja nas mãos dEle. Não permita que o mundo te faça sofrer. Não permita que as dores venham por outras mãos que não sejam do Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, nós te glorificamos, Pai,
nessa noite. E nós queremos, Pai, ser afiados por Ti. Diga para o Senhor. Diga: Senhor, eu quero virar essa chave na minha vida. Diga: Senhor, eu quero virar essa chave. Esse problema não pode mais existir. Chega de contar as mesmas lutas, de contar os mesmos problemas. Chega de contar as mesmas derrotas. O Senhor nos chamou para sermos vitoriosos com Ele. O Senhor hoje pega no cabo desse machado, liga a cabeça ao cabo, que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso governo. E Ele diz: me permita te afiar, me permita colocar fio nesse machado, nessa ferramenta. Aleluia. Me permita, o Senhor diz essa noite. Aleluia. Amém, Jesus, aleluia. Sim, Jesus, obrigado. Amém? Escute, pode continuar. Nós estamos diante de um ambiente espiritual. Talvez até você está no seu lugar ainda esperando por aquilo que ainda pode ser, que Deus ainda possa querer fazer e falar. Talvez você foi pego por dentro, essa palavra já está mexendo no teu coração, no teu espírito. Ou pode ser ainda que você não conseguiu receber como uma forma que eu acredito que você saiu da sua casa para ouvir a voz de Deus. E a irmã Dani ela trouxe uma palavra muito poderosa para as nossas vidas. E isso não vai só reverbalizar um momento na nossa vida, isso vai repercutir para um lugar chamado eternidade. E eu quero remir inclusive o tempo, como nós temos escutado, e eu quero, em nome de Jesus, que você seja muito fiel consigo mesmo. Talvez eu vou fazer um apelo, mas escute só. Nós vamos estar orando, e se é que você entende o reino do Espírito e tudo aquilo que Deus promove, nós tanto falamos que Deus sustenta, porque Deus tem interesse nisso. Talvez você possa estar aqui dizendo: eu já recebi uma palavra, pastor, eu já queimei muito mais por Jesus como eu queimo hoje. Talvez você já assumiu lugares, plataformas, lugares de honra, que homens desejaram estar e assumiram e derramaram no poder. Você já ocupou cadeiras, lugares de governo, e você hoje está vivendo uma outra fase da vida. Você talvez é como esse machado que perdeu o fio. Mas quem é esse que pode afiar? Quem é esse que pode devolver o estado original, que vai cumprir uma missão que é fazer os cortes? Não é mão de homem que pode fazer, é somente o Senhor. Ele que é o poderoso que pode fazer. Eu quero nessa noite te convidar você a ter coragem. Na verdade, eu acho que é acabar com a hipocrisia. Você olhar para dentro de você e dizer: eu preciso ser afiado. Talvez você está na fase de dizer: antes de ser afiado, eu me sinto um homem e uma mulher enferrujado. E o meu maior nível de estar enferrujado é: você não tem noção o quanto eu sou um homem orgulhoso e uma mulher orgulhosa. É muito vergonhoso. Talvez agora o pastor fazer um pedido e eu ir no altar, todo mundo vai ver que eu estou enferrujado. E você, deixa eu te dizer, vai continuar enferrujado, porque você continua ainda se preocupando com o que as pessoas vão dizer a teu respeito. E nessa noite o Senhor está na casa, amém? O Senhor é o óleo que precisa passar sobre nós, tirar toda a impureza, para depois Ele gerar o fio, para que nós venhamos a cumprir a missão de fazer os cortes. Eu quero, antes de fazer o apelo, eu quero ler uma palavra que está em Apocalipse. Escute isso, bem baixinho, por favor. Olha o que diz João, Apocalipse, capítulo 22. Escute o que está acontecendo aqui. Eu ando muito preocupado com algumas coisas.
E nunca foi pregado tanto sobre eternidade. Aumenta o som aqui, não sei se baixou. E eu tenho orado muito a respeito disso. E olha só o que João fala, Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 11. João está falando, é o último capítulo, é a última instância, é a última voz de comunicação com Deus, profeticamente, que vem por Apocalipse. E olha só o que nos diz a palavra, versículo de número 11. Por quê? É uma definição, amém, igreja? Aqui está sendo separado duas classes. E João está dizendo: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continuidade a santificar-se. O imundo está dentro dele uma natureza pecaminosa, que João está dizendo no livro de Apocalipse. É uma continuidade, ele não vai se limpar. Não. O imundo nos últimos dias, a instância da vida dele, não é de ele estar sendo imundo, ele se lavou, ele se purificou e agora ele vai se santificar. Não. O imundo, ele vai continuar sendo e praticando atos de injustiça como imundo. Mas um conselho de João no Apocalipse diz: mas o justo, busque o justo. Novamente ele diz: pratique a justiça, e o santo continue a santificar-se. E aí o Senhor diz: eis que vem sem demora, contigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí agora é o próprio Deus falando, já não é mais João, é o próprio Deus, Deus do 12. Olha o que o próprio Senhor está dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, princípio e fim. O que está acontecendo aqui, pastor? A narrativa da história permite João escrever, mas quando vai chegar no capítulo, no versículo de número 12, depois que João libera essa palavra tão pesada, o próprio Deus diz: espera aí, João, agora não é mais você, deixa eu relatar o que eu quero dizer. No versículo 12, é o próprio Deus dizendo: agora é comigo, pode parar, é agora do meu jeito, deixa eu relatar, depois de palavras tão poderosas. E eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. E como é que o machado vai ter obra se ele não tem mais cortado nada? Deus já liberou a palavra, Deus já disse o que ele tem a teu respeito. Só que nós continuamos como homens e mulheres teimosos, enrijecidos, endurecidos, orgulhosos, principalmente orgulhosos. E a Bíblia diz que o orgulho procede à queda. Antes de um homem cair primeiro, ele vem a nível de um orgulho e uma mulher. E isso nos rouba de um lugar de viver uma eternidade. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim. E o Senhor diz que vai estar buscando a sua igreja. Por isso, em nome de Jesus, eu creio que tem muita gente aqui que pode ser com essa palavra. Você está bem, está tudo bem com a sua vida, os seus planos, você tem cumprido tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Glória a Deus. Mas rapidamente eu quero convidar, se você é humilde nessa noite e diz: foi para mim essa palavra, pastor, eu preciso receber o óleo, eu tenho que tirar essa ferrugem, já faz tempo, ou eu